Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Glauco Costa e hoje a gente vai trabalhar um tema importante no Brasil. Como se define um clube grande? E para essa discussão a gente vai exemplificar através do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para isso, a gente dividiu essa apresentação em algumas partes. A primeira é uma apresentação básica que eu vou fazer sobre mim, para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Depois a gente já segue fazendo a introdução do tema. A gente entra identificando os itens que permitem afirmar que um clube é grande ou não. Vamos depois tratar diretamente do nosso caso de estudo aqui, que é o Clube de Regata Vasco da Gama. Analisar alguns momentos da sua história, sobretudo o episódio que a gente chama de Revolução Vascaína, que é o título carioca de 1923, a resposta histórica e a condição do Estado de São Januário. A partir dali, a gente vai tentar identificar se na história do Vasco, sobretudo já nas suas primeiras décadas de praticando futebol, de 1920 mais especificamente, estão presentes elementos que permitem associar essa instituição centenária ao conceito que nós trazemos para discutir sobre o que é um clube grande no Brasil. Por fim, vamos concluir o assunto e fazer alguns agradecimentos em relação à organização do evento. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O nosso primeiro tópico aqui é a apresentação minha, né? Eu sou doutor em História Social pela UF desde 2023. Pesquiso futebol há mais de uma década, pelo menos desde 2011. Sou professor de História, né? E me chamo Glauco José Costa Souza. Então, eu estou trabalhando aqui de um tema que eu não só gosto bastante, como já há muito tempo vem sendo meu, digamos assim, dia a dia de trabalho, né? Tanto na questão de História, como ciência geral, e as suas especificações, no caso, a especificação referente à história do futebol. Beleza? Dito isso, a gente precisa pensar no que seria esse futebol que estamos nos referindo. Estamos falando de um esporte? Estamos falando de um esporte, obviamente que sim. Mas no Brasil, em boa parte do mundo ocidental, esse esporte ele toma proporções gigantescas. Eles transcendem as quatro linhas e envolvem tudo que está ao seu redor do ponto de vista social, econômico e político. No caso do Brasil não é diferente. A gente tem no início do século XX, na relação do século XIX para o século XX, a chegada oficial do esporte bretão no Brasil, né? Trazido em São Paulo, primeiramente por um brasileiro chamado Charles Miller, e depois no Rio de Janeiro por um brasileiro chamado Oscar Cox. O que os dois têm em comum, além de serem homens, de serem membros da elite da sua época, eles também tinham vindo da Europa, onde o futebol já era uma modernidade, já era uma realidade concretizada sobretudo na Inglaterra. Então eles têm contato com esse esporte fora do país, da sua terra natal, e a partir desse contato retornam ao seu país de origem para não só apresentar o futebol, mas para jogar, como muitos dos esportes que vinham nesse período para o Brasil. Então a gente tem um cenário em que a gente vai ver, sobretudo no Rio de Janeiro, que é a capital federal, que é a capital do país na época, no século XIX e século XX. A gente tem o surgimento de um esporte, de um novo esporte, junto com outras práticas esportivas que também já se popularizavam, já eram praticadas na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um impacto disso que vai para além do campo esportivo, ele não fica restrito ao campo esportivo. Isso é muito importante a gente entender, que a gente não está falando simplesmente de um divertimento. A gente está falando de algo que surge como um dos muitos entretenimentos existentes, mas que transcende esse aspecto, que vai além desse aspecto. E aí o futebol ele se torna muito grande no Brasil, então é o maior esporte praticado no país, é parte da cultura nacional, e essa imagem, por exemplo, ela remete ao início da década de 1910, quando a seleção brasileira vai fazer seus primeiros jogos. Na verdade, é o primeiro jogo da seleção brasileira de futebol contra o Exeter, um clube inglês. Então a gente tem uma prática que há mais de 100 anos ela já move com paixões e com tudo que a paixão é capaz de mover dentro de uma sociedade. E aí, dentro dessas paixões, uma das coisas mais debatidas é o que seria um clube grande, né? E aí a academia, a ciência, né, a universidade, enfim, ela começa a olhar para esse tipo de pergunta que talvez algum tempo atrás não faria muito sentido, né? A gente tem uma expansão dos estudos do esporte, sobretudo na segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 70 e 80 no Brasil. Ela
essa expansão ela vem acompanhada também de várias mudanças no âmbito da historiografia, em que você tem não só ampliação de fontes de pesquisa, mas ampliação de temas, a conexão com outras ciências para além da história, a abertura de espaços para sujeitos e para temáticas que outrora jamais seriam tocadas no âmbito acadêmico. Então, nesse processo todo, você também tem essa ampliação do que a gente chama de futebol, de estudos do futebol. E hoje em dia, mais recentemente no século XXI, a gente começa a se questionar e tentar criar alguns parâmetros, como por exemplo, o que a gente pode dizer para considerar um clube grande no Brasil? É a tamanho da sua torcida, o número de títulos conquistados, os jogadores que já tiveram, que já passaram por lá, que venceram, os ídolos que foram criados a partir de então, e aí a gente pega a questão de idolatria, a gente já remete, por exemplo, à história antiga, né? Então você vai ter a criação de ídolos, de lá você começa a criar grandes personagens históricos da sociedade, né? E no esporte também não é diferente. A cobertura da mídia, o quanto de atenção determinada instituição tem, a tradição, todos os elementos eles podem compor para nos ajudar a chegar a uma conclusão. Quando a gente pensa no Clube de Regata Vasco da Gama desse processo, a gente está diante de um clube tradicionalíssimo, com mais de 100 anos, fundado em 21 de agosto de 1988, no Rio de Janeiro, por portugueses, ou seja, parte do que a gente chama de colônia portuguesa, que vivia no Brasil, mesmo após a independência, que vivia no Rio de Janeiro, e que nesse momento, apesar de existir fisicamente, apesar de viver e ocupar um espaço geográfico e social, ela também sofre muito com a perseguição, muito com a discriminação que a gente chama de antilusitanismo, que é um certo preconceito que havia, uma espécie de xenofobia no pós-independência com mais intensidade no Brasil, envolvendo a comunidade portuguesa e os brasileiros. Então, uma das formas de se identificar, de fazer valer a sua força em relação aos lusitanos, é de você criar instituições como o Clube de Regata Vasco da Gama, né, que tem o seu próprio nome, já uma alusão ao processo de colonização que Portugal implementa a partir do século XV, inicialmente em África, depois em Ásia e depois nas Américas, né, em que o nome do clube é em homenagem ao navegador que chegou às Índias em 1498, ou seja, 400 anos antes da criação do clube, né, o personagem histórico que lhe dá nome consegue alcançar o que seria o seu grande objetivo, e na verdade o grande objetivo das navegações que a Europa passou a incentivar a partir do século XV, e Portugal foi pioneiro nesse processo. Então a gente tem um clube que ele faz parte de uma comunidade muito forte no Rio de Janeiro, que é a comunidade portuguesa. Ele é um dos símbolos de identificação desses homens, e aí a gente fala homens no sentido realmente de gênero ali, que até a imagem aqui que vocês estão vendo mostram que são todos homens, e que esse grupo tem esse tipo de situação de criar uma instituição própria que faz alusão a eles e a sua história como força de identidade e também de demonstrar, digamos assim, a sua capacidade de organização, a sua própria força socialmente. Então a gente está lidando com uma instituição que ela nasce no meio de disputas e que ela é uma possibilidade de afirmação. O que vai fazer com que o Vasco, enquanto clube, ganhe destaque, e aí, ponto de vista na cidade do Rio de Janeiro, depois no estado do Rio de Janeiro, depois no país, é o que a gente chama de Revolução Vascaína, que é o processo em que o Vasco conquista o seu primeiro título de campeão carioca da primeira divisão, né? Na época, Liga Metropolitana de Esporte Terrestre. O que chama a atenção é que o Vasco conquista esse título em 1923. O Vasco é criado em 1898, vai ter futebol a partir de 1915 e 1916, mas só em 1923 ele conquista um título de expressão dentro do que seria o quadro esportivo do Rio de Janeiro em relação ao futebol. Só que essa conquista não é simples. Ela é feita com uma equipe que é formada por jogadores que são, digamos assim, não membros de uma elite do Rio de Janeiro. São negros, são operários. Então, a partir do momento que o Vasco em 1923 é campeão, 1923 é campeão, em 1924 o clube começa a sofrer perseguições, agora não mais por ser um clube de portugueses, mas por ser um clube que tem jogadores que não fazem parte do perfil que se esperava de atletas vencedores na sociedade de carioca naquele período. Especificamente da raça negra, os negros e operários são pessoas de menor poder aquisitivo e que muitas vezes os dois não têm em comum o fato de, por exemplo, não dominarem a escrita, não serem alfabetizados, virem de profissões de baixo valor social, muitas vezes trabalhos manuais, trabalhos que não são bem quistos. Então, o que a gente tem no futebol brasileiro? De um predomínio no ponto de cima de uma elite que joga aquele esporte por amor, agora não. Agora o Vasco inverte essa lógica e coloca um elemento social e racial diferente nisso, o que faz com que o Vasco, em 1924, abandone o campeonato, abandone a Liga Metropolitana e só volte a poder disputá-la de forma efetiva e com, digamos assim,
com tranquilidade após 1927, quando o Vasco consegue construir o seu estádio. Ou seja, a gente tem esse processo de revolução vascaína, 3 episódios importantes para a gente pensar. O título, dentro das 4 linhas, a exclusão social e racial, e o terceiro item, que é a construção material de um estádio, em que é um campo de jogo próprio, tido como requisito para que o clube pudesse continuar jogando. Ou seja, logo no seu início, o Vasco se depara com 3 desafios importantes a superar. Isso faz com que o clube, em 1924, se posicione contrário a tudo isso, que é o documento que a gente chama de resposta histórica, né, que é um documento que o Vasco vai publicar em 1924, né, a figura do presidente João Augusto Prestes. E o clube fala que não vai abandonar os seus jogadores que foram campeões e que, ao invés disso, prefere abrir mão de disputar a Liga Metropolitana com seus rivais Flamengo, Fluminense, América e Botafogo. Ou seja, o Vasco se coloca de uma forma pioneira na defesa do direito dos seus jogadores negros e operários continuarem jogando, o que é um marco importante nesse processo e, mais uma vez, é um símbolo de por que a gente chama isso de revolução. A resposta histórica ela se torna um documento valorizadíssimo dentro da história do Vasco da Gama e da história do futebol brasileiro. Não, digamos assim, por ser talvez o pioneiro na defesa do negro no futebol brasileiro, dos pobres, mas principalmente por ser um clube que opta por marcar essa posição, deixar claro, após a conquista de um título, que entre abrir mão dos seus bons jogadores, boa parte que moravam no subúrbio do Rio de Janeiro, eles optam por não disputar a competição e continuar com esses atletas, que é uma mudança de paradigma muito grande de defesa. Isso faz com que o Vasco ganhe muitos torcedores, faz com que o Vasco ganhe reconhecimento não só dentro do Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro, ou seja, o clube se torna algo além do seu espaço geográfico, torna algo nacional. Isso vai ser materializado nesse processo revolucionário em 1927, quando no dia 21 de abril daquele ano, o estádio de São Januário, que até hoje é o estádio que o Vasco joga, o estádio Vasco da Gama oficialmente, ele é inaugurado. É um estádio construído pelo dinheiro dos próprios torcedores do Vasco, pessoas que simpatizavam com o clube e que vão financiar essa obra. Ou seja, o Vasco tem um curto espaço de tempo, 3 episódios que lhe dão amplitude no sentido de fama, reconhecimento e conquistas materiais. Isso permite a gente afirmar que o Vasco já começa a se configurar como um clube grande na década de 20? Sim. O tamanho do Vasco, por exemplo, a gente tem pelo menos 10 mil pessoas doando dinheiro de 1927, ou seja, são pelo menos 10 mil torcedores oficiais ali, sócios. A gente tem também nessas primeiras 2 décadas mais de 10 títulos conquistados, entre campeonatos estaduais, campeonatos menores, campeonatos maiores. A gente não tem ainda, por exemplo, um campeonato brasileiro, uma Libertadores, mas a gente tem torneios em que o clube vai fazer ao longo desse período, dentro e fora do Rio de Janeiro. A gente tem jogadores com talento se destacando, o goleiro Nelson Conceição, Jaguaré, que vai jogar fora do Brasil, Fausto, que vai jogar fora do Brasil, Russinho, que é um jogador de grande nome na década de 20, que é símbolo de propagandas, por exemplo. Desses jogadores, alguns vão se tornando ídolos, como o próprio caso do Nelson Conceição, que é o goleiro de 23, o primeiro grande goleiro negro do futebol brasileiro. A gente tem um estádio gigantesco para a época, com mais de 30 mil lugares, que durante um bom tempo foi o maior estádio do Brasil. A gente tem um aumento da cobertura da mídia em relação ao clube. A gente tem a tradição, já que é um clube que é fundado em 1898 e que rapidamente se torna um dos mais antigos em atividade do futebol do Rio de Janeiro, comparando com o Flamengo, que é em 1895, Fluminense, 1902, Botafogo, 1904. Ou seja, a gente começa a ter, e a gente tem aí, um processo que a gente vê um crescimento inegável do Clube de Regata Vasco da Gama. Esse crescimento ele se materializa de forma revolucionária quando o estádio é inaugurado, mas ele vem de um processo de conquista de um título lá em 1923, de criação de um departamento de futebol lá em 1915 e 16. Isso faz com que a gente já comece a ter os requisitos para um clube grande sendo preenchidos aí. Beleza? Era isso, galera. Queria agradecer demais a organização do evento. Deixa aí meu contato por mim caso alguém tenha alguma dúvida. Também aqui tem as referências em relação às imagens que vocês viram por aí. Tá bom? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.